Fala galera do YouTube! Em função dos inúmeros pedidos que eu tenho recebido, eu separei uma lista com os melhores livros e que todo mundo deveria ler. São livros voltados para o enriquecimento financeiro e o crescimento como ser humano, porque não adianta você querer enriquecer se você não se tornar uma pessoa melhor. Então dá uma olhada nos links na descrição e aproveite para se inscrever no canal. Pagar isso daqui, editor. E você vê que são pensamentos que, na verdade, a gente só não teve por falta de questionar. Por isso, um cara que questiona é tão importante, porque você vê, você colocou. E aí você viu e falou, na verdade, não faz sentido. Aí você vai lá e conserta. É essa educação que vai fazer o efeito. É contrariar. É porque realmente, nessa correria do dia a dia, é muito mais fácil a gente repetir o que as pessoas falam. E a gente não para pra se questionar muito, né? E aí, viva a SUS, vamos lá. Então. Mas não é porque Vamos o cara lá, estuda nós. filosofia que ele não tá sujeito a isso, tá? Então, assim, eu frequentemente me pego e falo assim, mudando de posição, mudando de opinião, Sim. isso acontece. Mas até porque eu conheço pessoas que gostam muito do SUS, porque eu acho que ele funciona em alguns bairros, entendeu? Aham. Alguns bairros realmente tem pessoas que conseguem lá o tratamento que elas precisam. Mas realmente, de uma forma geral, que a gente ouve as pessoas reclamando que ficam não sei quanto tempo na fila para conseguir um exame que tinha que ter sido para ontem. Esse story que eu fiz, você não sabe o que eu recebi de mensagem, assim, de pessoas, como elas foram tratadas no SUS. Aí tem pessoas chorando, pessoas falando. Claro que no universo de milhões de pessoas, alguém vai ter uma boa experiência e vai falar assim, olha, funciona que é muito legal, natural. Mas pelo que custa, né, pelo que explora dos outros para fazer funcionar, é uma baita de uma porcaria. Mas é que a gente não tem essa educação econômica, Não tem. né? E a gente não quer ter o trabalho também de... E a gente acredita, no mito do dinheiro público. Não existe dinheiro público. O dinheiro é de alguém, é do pagador de impostos. E aí o pagador de impostos dá esse dinheiro lá, e esse dinheiro agora vai para a mão de alguém desse tipo. Mas não é público. É meu, é seu, é dele. É principalmente do mais pobre. Porque o mais pobre, por falta de educação, o mais pobre não entende que ele paga muito mais imposto do que quem está lá na ponta. Muito mais. O cara que ganha 10 mil reais, ele paga de imposto numa lata de extrato o que o cara que ganha 50 reais está pagando. A mesma coisa. Então, o cara que é Então, mais quem pobre mais paga paga mais imposto no imposto Brasil? do que o cara que é mais rico. E aí, a gente pensa, então, assim, olha, poxa, o sistema de saúde é público, o transporte é público, como se tudo isso tivesse vindo de um lugar que não do meu e do seu bolso. E aí, a gente pensa o seguinte, olha, nós graças a Deus, temos recursos para pagar nossos planos de saúde. Então, a gente não precisa usar o público. Ok, mas você entende que, visto que pagamos os impostos, o certo seria que pudéssemos também usar o público? Claro. Você entende? Exatamente. Eu pago os impostos são para isso, por que eu não posso usar? Então, só do ponto de vista, só da gente entender que não só quem paga e não precisa não pode usar, mas quem paga e precisa também não pode usar, tem que haver um espaço para um pequeno questionamento de será que a gente não está fazendo merda, não? Será que o que falta é mais dinheiro ou será que é o sistema que está um pouco equivocado no jeito como pensa? Sim. E como que faz pra mudar o sistema, gente? não Isso também faz. naturalmente vai. Foda-se o nióbio, que nem diz o Ícaro de o Carvalho, né? Minha pátria e minha família. Não, a gente tem que começar a mudar os critérios. Assim, eu fico vendo, por exemplo, as pessoas. Eu falo isso com muita frequência e eu insisto nesse ponto. As pessoas falam assim: político tem que trabalhar mais. Político, né? Esses caras vão para Brasília terça-feira, quinta-feira não estão mais lá. Gente, político bom é político ocioso. Quanto menos ele fizer, melhor. Cara, político bom é político de férias. Não pense você... É muito mais caro esses caras trabalhando do que parados. Então, o certo seria ter um recesso de 11 meses. Um mês eles vão lá, se encontram, tomam um café e vai embora. E já vai dar um estrago enorme. Então, assim, cara, esquece. Político bom, ele vai trabalhar na revogação de leis e nunca em proposição de leis. Os caras vão fazer campanha política, falam assim... Eu fiz 50 projetos aprovei 50 projetos. Véi, você é um Hitler. Você é um tirano vagabundo querendo conduzir a vida dos outros. Porque, na verdade, nada ajudaria mais, e eu falo como quem já precisou dessa ajuda, do que a liberdade de fazer seus próprios contratos e seus próprios negócios. Então, assim, quando você passa lá na 25 de março e você vê aquelas barracas ali, e você vê que aquelas pessoas de tempos em tempos são levadas aquelas barracas, aquelas mercadorias pela polícia. A polícia está cumprindo, a polícia que é um órgão excelente, está cumprindo uma determinação do Estado. O Estado está dizendo, não, o pobre que não tenha uma empresa aberta, que não emita nota fiscal, que não tenha... Ele não pode trabalhar, não.
Então, assim, como que eu ajudaria mais esse pobre? Se eu deixasse ele livre para fazer Saindo da frente dele. Saindo da frente dele. Entende? O que falta não é uma lei a mais que prenda mais alguém é que solte. É isso que... E tudo isso que nós estamos falando é tudo que a gente tira dessa visão filosófica do que é o objetivismo de Rand. Exatamente. Que é uma coisa... Você pode... Por isso que ela vai dizer que a razão é um absoluto. Quando você começa a colocar... Vamos lá. Emoções não confirmam e nem desmentem fatos. Os fatos estão postos. E o fato de você experimentar algo, um sentimento com relação àquilo, não faz com que você tenha razão. Eu não gosto de ouvir essas coisas. Pois foda-se. Os fatos são os fatos. A realidade é como é. Por isso a filosofia da Rand chama-se objetivismo. Porque A é igual a A. Você viu que eu tatuei isso? Não, cara... Maravilhoso. A realidade é o quê? Isso aqui é um microfone. Mas eu me não incomoda gosto. que seja um microfone, eu pra não mim, gosto, não quero. Vai fazer uma homenagem à obra. Parece um pênis. Você pode fazer uso dele como se Olha fosse a um referência pênis. do Denis. Mas é só um microfone. Não, eu quis ser um pouco ousado. Né? O Kid Bengala se incomodou bastante quando ele vem aqui toda. Olha esse microfone aqui. Mas é só um microfone. E querer negar esse fato racional por via de emoção não vai fazer, não muda esse fato. Então, quando você olha racionalmente para a realidade e busca os melhores resultados, então, o que essa mulher faz, o que esses caras fazem, né, na coleção Breves Lições, Hayek, Hoppe, Sol, o que esses caras fazem é assim, olha, banho de realidade. As coisas são como são. E vamos agir racionalmente para buscar os melhores resultados? Por que o Brasil é esse país de um enorme potencial, mas não anda? Porque a gente gosta muito de sentir e de pensar pouco. Sentir não dá trabalho. Não tem certo e errado. Acreditar não dá trabalho. Acreditar depende só de uma captação de benevolência. Se você assim, eu acredito em tal coisa, amém, amém. Acreditei. Agora, pensar dá um puta trabalho. A gente tem que parar, conversar, trocar ideia, ler, calcular se é aquilo mesmo. Por isso há muito mais crentes do que pensadores. Crentes, eu não estou falando no sentido estritamente religioso, não. De pessoas que acreditam em qualquer coisa. É mais fácil, realmente. Né? E depois que você acredita, eu acredito em X, todo o meu exercício vai ser no sentido de justificação do X. Vê cara que é apaixonado por político. Nossa. Se esse político der um tiro na cabeça de um bebê amanhã, ele vai falar assim, mas é porque o bebê também chorou a madrugada inteira. Ele começa, ele tá sempre com uma explicação na ponta da linha, por mais absurda que seja. Protegendo a própria verdade. É isso. Eu fico chocada como é que as pessoas se degladiam na internet para proteger pessoas que não estão nem aí para elas. Né? E não ideias. E não ideias, exatamente. Quando você defende... Tem um filme que eu adoro, você assistiu V de Vingança? Não. Nossa, assisti há séculos atrás. Não é? Ele é Faz antiguinho. tempo, né? V de Vingança Preciso é muito rever. legal. Porque o cara fala assim, defenda ideias. Porque as pessoas se corrompem. As pessoas mudam. As pessoas se vendem. Mas as boas ideias, elas ficam. Quando você defende a ideia, fala só, o princípio é esse. Mesmo que uma pessoa que a princípio defendia aquele princípio deixe de defendê-lo, a ideia está lá. Quando nós, brasileiros, começarmos a defender ideias, cara, nós somos um país que ocupa as últimas posições do mundo em termos educacionais. Para você ocupar as últimas posições do mundo em termos educacionais, você tem que fazer muito esforço. Não é um negócio que você consegue, assim, ser tão ruim naturalmente. É um projeto. Você tem que ser, assim, eu vou foder esse país. E aí você vai tomando decisões ruins. Então, quando a gente começar... Aí você fala assim, porque é alguma ideia extraordinária que está escondida no cosmos? Não, ela está ali do lado. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Só que os caras vão fazer aquilo que nós achamos que é bom. Enquanto a maioria achar que é bom, altruísmo, coletivismo, pautas sentimentais, a gente vai tomar na carrapeta.